Ok. Pessoal, vamos começar então. Boa noite. Tem alguns alunos chegando ainda e enquanto isso, vamos tirando algumas dúvidas gerais. Hoje, na verdade, a gente não vai dar aula, assim, não tem conteúdo, né? Matéria nova. Mas a gente pode combinar algumas coisas aqui que a gente percebe que vem acontecendo e aí a gente já pode ir conversando. Eu coloquei aqui, vocês fizeram 2 grupos. Um grupo, esse grupo que está colocado aqui, tem o nome aqui, aula de todos os professores. Vamos deixar esse grupo como recado. Eu até bloqueei todo mundo e não sei se foi ainda, mas aí a gente permanece esse grupo aqui de todos os professores como recado, né? Porque a gente posta o recado. Aí no meio do recado já vem alguém falando alguma coisa, interrompe a linha de raciocínio, aí o outro já responde, o outro já fala outra coisa e a gente nem terminou de dar o recado ainda. Então, isso às vezes pode estar confundindo a mensagem, né? Porque assim, a gente não terminou de falar, entram outras coisas e vamos ver se funciona, de forma que esse grupo fica só para as mensagens fixas, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês vão lá no outro grupo e perguntam, ok? Então, por exemplo, material, recados, essa questão de pontuação, algumas coisas aí que a gente precisa passar de informação para vocês, que depois vocês possam ir naquele grupo e pesquisar novamente. Ah, não lembrei, o que foi falado mesmo? Esqueci. Então, tá lá naquele grupo, acho que fica melhor assim, tá? No sábado, vocês ficaram com uma dúvida de pontuação, e aí eu pedi para vocês aguardarem. No sábado, a gente estava elaborando as provas ainda, então, assim, surgem muitos assuntos ao mesmo tempo. Aí eu ainda dei um toque para vocês. Falei, a gente está terminando de fazer a prova, depois eu vejo. Hoje eu vi com a Mariana, a gente confirmou a informação, então é isso mesmo, é 1.500 pontos para B1 e B2, do jeito que está no sistema de vocês. Tinha surgido uma dúvida se era 1.500 ou 2.500, né? Surgiu aí um comunicado aí com erro de digitação e apareceu 2.500. Então, 1.500 mesmo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu esclarecer hoje, tá bom? Que mais? Tem alunos que me entregaram... Gente, ó, essa questão do prazo, né? Essa questão do prazo, ela é muito importante, tá? Então, assim, o aluno que não fizer a prova até a quarta-feira, veja, essa turma aqui na minha lista de presença, ela tem 64 nomes, ok? A média de quem se conecta aqui, assiste aula, é 34, 35 alunos. Metade não está assistindo, tá? Eu não sei dizer se essas pessoas estão acompanhando. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá no simulado, eu dei um prazo para todo mundo fazer de 1 semana até dia 10 de abril. E 5 alunas me entregaram 4 no domingo, certo? E uma só na segunda-feira. Eu estou verificando a possibilidade de colocar esses pontos, só que dá muito trabalho. A gente tem que pedir, tem que justificar, tem que explicar por que o aluno não cumpriu o prazo, se ele teve 1 semana. Então, assim, eu tenho que justificar por que o aluno não cumpriu o prazo, sendo que ele teve 1 semana. Então, a gente está fazendo esse processo. Eu não sei se vai entrar essas notas para esses alunos. Assim que não tive o retorno ainda, assim que eu receber o retorno, eu comunico para vocês. Mas, por exemplo, eu acho que dessas pessoas, elas nem estão aqui agora, aqui com a gente, aqui online, tá? Mas eu vou dar o retorno. Eu acho que de recado era isso. Vocês têm alguma pergunta? Uma pergunta assim, pergunta geral, que não seja da prova? Não? Professora, oi. A minha pergunta é assim, voltando a do simulado lá. Uhum. Eu estava vendo o meu e-mail, eu mandei para a senhora, só que eu não sei o que aconteceu, que eu fui lá ver os pontos, está lá como ausente. Então,
O teu simulado, ele veio fora do prazo, o e-mail veio fora do prazo. Então, a gente tem que tomar cuidado com data, né? O teu é um dos nomes que está lá sendo solicitado, tá? Então, assim que me retornarem, eu retorno para vocês também. Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês é assim, olha, a gente dá aula, eu até coloquei no grupo agora há pouco, a gente dá aula em várias turmas, né? Então, e aí, imagina assim, 3, 4 turmas te chamando, eu dou aula em 4 turmas, você imagina assim, os alunos de 4 turmas te chamando e falando assim, a minha nota não está no sistema, a minha nota não está lá no AVA. Mas então, qual nota? Qual que é seu nome? Que curso que você é? Que matéria você está falando? Então, assim, até para a gente agilizar, porque senão a gente não consegue responder mesmo, entendeu? Todo mundo manda mensagem como se a gente tivesse ali o nome da pessoa, e a gente não tem. Tem aluno que eu estou conversando com o aluno ali já uns 3, 4 diálogos e que não veio o nome da pessoa na mensagem. Então, por favor, ajudem a gente, porque fica difícil, entendeu? Assim, só para a gente saber com quem. Falou, professor, aqui é o João, eu queria saber tal coisa da matéria de RH. Então, ok, sem problema nenhum, tá? Sim. Tudo bem? Gente, alguém mexeu no botão aí e colocou como começar a reunião. Não sei o que vocês fizeram aí. Bom, vamos lá. Tudo bem, então? Gente, como eu falei para vocês, aqui na minha lista de presença, eu tenho 64 alunos, tá? Até agora, a última vez que eu olhei, eram umas 4h30. Somente 8 alunos responderam, tá? Então, por isso que eu estou falando tanto do prazo. Eu entendo, tomara que amanhã seja feriado e todo mundo deixou para fazer amanhã, entendeu? Porque, assim, é muita gente. Eu só vou lançar essas notas e corrigir. Alguém falou assim para mim, professora, sua prova pode mandar mais de uma vez. Então, mas ela está bloqueada. Você até consegue mandar mais de uma, mas só vai ser considerada a primeira, tá? Então, o próprio mecanismo aqui do Google Docs, ele tem vários comandos que a gente dá, e o meu está travado aqui para receber só a primeira. Você pode mandar 2 ou 3 vezes, eu só vou receber a primeira, tá? Só vai vir para mim a primeira. A prova não está difícil, ela está fácil. Está bem simples, são 5 questões de múltipla escolha, né? E aí, a hora que vocês começam a ler, uma das coisas que a gente até mandou o simulado era para vocês poderem ter mais ou menos a percepção, né? Para entender mais ou menos como é que a gente faz a questão. Talvez as minhas questões sejam diferentes do Fábio, que seja diferente da Helenice, né? Então, é para vocês até perceberem mais ou menos como é que funciona ali a dinâmica do professor, né? Como é que ele pergunta, como é que é a elaboração dessas questões, tá? A gente tem 5 perguntas, né? Vocês têm aí alguma dúvida, alguma coisa específica que vocês gostariam de fazer? Vocês já viram a prova? Pessoal, vamos lá. Eu já, professora. Hoje vocês precisam participar. Eu ainda não entrei lá, professora. Então, a prova já está lá disponível, né? Eu acho que dá para ver, olhar as questões e depois voltar. Não é isso, Paulo? Na verdade, eu estou com elas abertas aqui. Eu não sei se dá para fechar e voltar. Tá, entendi. Também não. Não fiquei nesse ritmo. Não tentei, não, professora. Com medo. Tá bom. Você vai anotando aí num papel e depois você já responde, porque não tem tempo para responder, né? Então, aí você vai fazendo as anotações aí do que a gente for falando e depois você responde. Vamos lá, quem tem perguntas para fazer? Vamos lá, pessoal? Eu vou tirar as dúvidas, eu não vou falar as respostas, né? Então, vamos lá. Professora,
Na verdade, não vai dar a resposta, porque eu só quero tirar uma dúvida da sigla, tá? Tá. O processo POC. A parte de direção entra nesse processo, porque na sigla ele não dá a entender de direção. Mas a minha dúvida é, coordenação ele está abaixo da direção? Ah, tá, deixa eu explicar isso. Até anotei aqui, Paulo. Tá. Eu anotei aqui, porque assim, essa questão, veja, as questões, vocês precisam tomar cuidado, principalmente se vocês forem conversar com alguém sobre as questões, porque elas fazem uma randomização. O que, que é isso? Por exemplo, a hora que o Paulo abre, essa questão que ele falou aí dos processos gerenciais aparece como questão número 1. Mas se o Anthony for abrir para ele, vai aparecer como a mesma questão, só que número 3. Para a Adriane, vai aparecer a mesma questão, só que número 5. Então, elas circulam. Cada vez que um aluno abre a tela, ela muda de lugar. São as mesmas questões, mas elas mudam de lugar. Tá claro isso? Sim. Tá? Sim. Então, veja, da última aula, que foi a aula de planejamento, tá? Tem 2 questões referentes ao material da aula passada, tá ok? Uma é essa que o Paulo está falando, que ela questiona quais são os processos gerenciais, né? E aí, lá, de acordo com o material que a gente viu, no slide, ele aparece lá, material de planejamento, ele aparece lá como planejamento, organização. Então, assim, os processos gerenciais que a gente vai ver ao longo do semestre são esses: planejamento, organização, direção e controle, tá? Direção, gente, é a mesma coisa que coordenação, que é a mesma coisa que liderança. Entendeu, Paulo? Tá. Beleza, Porque, professora, assim, era essa a minha preocupação, porque eu estava indo pela sigla. Aí eu falei, se for pela sigla, aí não vai bater. Não precisa ir pela sigla, vai pela compreensão da ideia, tá? Porque isso diferencia de autor para autor. Tá Então, certo. tem autor que chama de direção, tem autor que chama de coordenação, e tem autor que chama até de liderança, porque nesse momento, nesse processo, a gente vai falar só de liderança e de como que você faz a gestão, né, dos processos gerenciais, tá? Então, é a mesma coisa, é o mesmo significado. Bom. Tá? Valeu, professora. Tá bom. Esclareceu? Esclareceu sim, estava muito preocupado com essa questão. Valeu. Eu sabia a resposta, muito, né? mas eu sabia que tinha a mesma palavra, as 2 palavras com o mesmo significado, mas eu fiquei com dúvida. Na verdade, são 3. Todas elas se referem ao mesmo significado, tá? Tá bom. Obrigado, hein? São só 5 questões, mas elas valem muito, né? Cada uma vale 200 pontos. Então, assim, se você errar, é 200 a menos, né? Tá? A outra questão que tem sobre planejamento, ela vai falar, na verdade, é um conteúdo que vocês precisam assimilar, que ela fala sobre os níveis organizacionais. Eu dei esse nível no primeiro, eu falei sobre isso na primeira aula que nós fizemos, que foi presencial, tá? E dei isso novamente na semana passada, com aquele material de planejamento, em que na primeira aula eu coloquei operacional, tático e estratégico, e na semana passada o tático virou gerência e depois o estratégico virou gerência média, tá certo? Então, só tomem cuidado para vocês verificarem aí os nomes, da mesma forma que foi o anterior, tá? Então, o estratégico, ele vai receber o nome de estratégico ou gerência médica. O tático vai ser intermediário, né? E o operacional vai ser operacional, só tem um nome mesmo, ok? Então, na hora de interpretar, vocês deem uma olhada, tá? Perguntas, outras, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Para quem está aqui, eu estou falando a prova, né?
Nenhuma pergunta, gente? Vamos lá. Pessoal, vamos lá? Nenhuma dúvida? Da minha parte era só aquilo mesmo. Acho que... Tá. Mais alguém? O pessoal já abriu a prova? Já fez? Como é que tá? Não, professora, eu não abri não, porque eu tô com um problema aqui do vizinho, que toda hora, os cachorros estão toda hora latindo aqui. Eu tenho que fazer de madrugada, porque eu não consigo fazer. Tá um inferno aqui, tá um inferno. Meu filho tá num lugar que ele fica batendo na parede para ver se esse cachorro para, porque não, é o dia inteiro os cachorros latindo. Aí tem que fazer de madrugada, eu tô dormindo todo dia, 4 horas da manhã, para mim estudar, porque não dá. Tá difícil aqui, viu? Porque a vizinha minha tem 5 cachorros, aí todos eles latem ao mesmo tempo. Olha, uma dica para vocês, assim, para vocês poderem abram a prova, né? Visualizem as questões e vão procurar o material dessas questões. Então, assim, a gente não dá 5 questões para a matéria toda, não dá. Então, assim, só alguns conteúdos é que estão caindo. Então, eu peguei aqui os conteúdos mais voltados aí das últimas aulas, tá? Uhum. Então, vocês já abram o slide e vão prestando atenção aí no que está sendo solicitado, certo? Tem uma questão aí sobre diversidade, que a pergunta é: qual é a alternativa incorreta? Tá? Então, tomem cuidado na elaboração da pergunta, do que está sendo perguntado. Porque a hora que você abre as questões, a maioria, né? Só de 5 questões, 4 estão corretas. Então, toma cuidado, porque a pergunta é: qual que é a incorreta? Então, é a questão de diversidade. Então, tomem cuidado na hora de responder, tá? O que mais? Eu já falei de 3 questões, gente. Mais alguma pergunta? Não? Olha, tem uma questão que vocês erraram, inclusive muitos erraram no simulado, que ela fala sobre, é um material que está escrito tomada de decisão e mudanças organizacionais, tá certo? Então, lá no simulado, o pessoal errou, era uma questão dissertativa, e na hora de escrever, algumas pessoas erraram, inclusive, a mesma coisa. Então, nesse slide aí de tomada de decisão e mudanças organizacionais, vocês têm 4 tipos de mudanças organizacionais, certo? Mas aparecem para vocês 5 nomes. Por quê? Porque uma é tecnológica, a outra é estratégica, a outra é cultural e um nome só é produtos e serviços. Tá? Então, um único nome é produto / serviços, né? E tem gente que considerou os 4 como sendo tecnológico, um produto, o outro serviço, né? E o outro estratégico ou cultural, enfim, acabou deixando uma de lado, tá? E aí até coloquei que foi meia certa. Então, vocês precisam... Tá nesse material, e eu perguntei aí, eu fiz uma pergunta sobre esse assunto novamente, tá? Então, na hora de responder, vocês deem uma olhada lá, presta bem atenção nos termos, né? Nos nomes, tá? Dúvidas, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, eu estou olhando aqui para a prova, aqui do meu lado. Nenhuma dúvida? Professora, depois da prova, depois que a senhora divulgar os resultados, a gente vai corrigir juntos? Isso, corrige, são 5 questões, corrige sim, tá? Tá bom. A gente pode combinar isso, de fazer isso na segunda-feira, logo no comecinho. Tá bom. Tá? E no comecinho da aula a gente já faz a correção.
Mas são 5 questões, é bem rápido, dá para fazer tranquilo. E eu vou corrigir, na verdade, assim, à medida que vai aparecendo, vocês não conseguem visualizar a resposta, né? Na minha prova, não sei se outros professores fizeram dessa forma. Então, eu vou terminar de receber tudo na quarta-feira à noite, e aí na quinta de manhã eu já divulgo para vocês, até mando para vocês o gabarito, se for o caso, para vocês olharem. Mas aí eu faço isso na quinta, tá? Tá bom, professor. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Nenhuma pergunta, nada? Eu nem vou perguntar, porque eu ainda nem abri a prova, professor. Então, eu tô quietinha aqui, que senão... Não, eu já falei quase toda. Se você anotou aí, já deu para você ter uma ideia boa, né? É que eu só vou abrir de madrugada mesmo, para ficar mais calma, mais tranquilidade. Sim, sim. Mais alguém? Não? Não, gente? Perguntas, dúvidas? Nenhuma? Nada? Vamos lá, pessoal. Senão já vou encerrar aqui. Meia horinha. Nenhuma pergunta? Não? Então, eu já falei de 4 questões, vocês viram, né? Então, são 2 de planejamento, 2 de diversidade, tá? 2 de planejamento, 2 sobre o slide, aquele slide da diversidade, planejamento, 2 de diversidade e uma de mudanças e tomada de decisão, tá? Então, o contexto aí da prova, né? São 5 questões só, ela está direcionada aí para esse conteúdo, tá bom? Se tem alguma pergunta, gente, estou à disposição. Alguma dúvida? Não? Professora, para abrir, para acessar a prova, tem que ser pelo AVA ou tem que ser por um outro Não, método? Não, pelo link aqui do WhatsApp, você acessa, você copia lá o link do WhatsApp que ela acessa, ela já abre automaticamente, você já responde. Ah, tá, mas pode fazer então pelo celular mesmo, né? Pode, porque é só clicar na alternativa, né? Então é bem Já sai, tranquila. mas assim, a minha dúvida é, eu tenho que colocar o meu nome ou já simples? Eu Tem que abri. colocar o nome, ele é obrigatório. A Ah, tá. prova ela já abre para você e a primeira coisa que aparece lá é o teu nome. Você tem que obrigatoriamente colocar o seu nome, senão aí eu não tenho como fazer a correção, né? Distribuir as notas, tá? Ah, entendi. Não é porque eu falei, se eu Então, vou perguntar, porque. se você não colocar o teu nome, ele nem permite que você responda. E, e o número do RA também serve ou tem que ser o primeiro, tem que ser o Não, é só nome? o nome que a gente está pedindo, só o nome completo. Ah, tá bom, Eu professor. tenho 3 Jéssica, tenho 2 Jennifer, então assim, a gente pede, tem 2 Paulos, a gente pede o nome completo para a gente poder identificar, entendeu? Entendi. Só É porque eu isso. falei, eu vou perguntar, porque eu não sei se era para abrir no AVA ou pelo celular mesmo. Não tem bastante nome repetido nessa turma, né? Então, precisa ser o nome completo mesmo. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. Ó, tem 2 Giovana, 2 Amandas, 3 Jéssicas, tá? Então, 2 Paulos, a gente precisa identificar os nomes ainda. Paulo, só, tá bom? Inclusive nos trabalhos que vocês me mandaram, alguém também me perguntou quando que eu vou corrigir os trabalhos. Eu vou corrigir os trabalhos depois que finalizar a nota das provas, tá? E aí nos trabalhos também, eu não sei se vocês mandaram o nome de vocês, mas manda o nome completo também, para a gente poder atribuir aquela pontuação, que também vai valer 1000 pontos, né? Também é uma pontuação alta, o nome completo de todo mundo, porque assim, é um trabalho por grupo, então precisa ter o nome de todos os componentes, senão alguém vai ficar sem nota, tá? Então é isso, gente. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Nada? Não? Nada, gente?
Então, vou encerrar, pode? Vocês não querem Pode encerrar, professora. Obrigado, hein? Nada. Ninguém quer perguntar mais nada? Não? Bom, gente, então eu vou encerrar para não segurar mais vocês e para vocês aproveitarem esse tempo para fazer a prova. Aproveitar que vocês já estão conectados, que vocês estão dedicando esse horário. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui, se quiserem me chamar no privado, porém, coloquem o nome, tá, gente? Para eu poder me organizar e saber onde é que aqui turma, né? A que disciplina eu estou me referindo, tá bom? Tudo bem, então? Tranquilo? Tudo tranquilo, professora. Então, tá bom. Estou à disposição, se vocês precisarem, só chamar, tá bom? Tá. Obrigada, professora. Um abraço, obrigada. Tchau para vocês, gente. Tchau, tchau. Nada.